mais precioso do que tudo é a palavra do Senhor. E por isso eu convido aos irmãos que abram mais uma vez as suas Bíblias. Agora, em 2 Pedro, capítulo 3, nós leremos os versículos 17 e 18. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e verso de número 18. Segunda Pedro 3, verso 17 e verso 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Muitos anseiam, desejam, por passar um certo período do trabalho, chegar à sonhada aposentadoria e poder viajar, descansar, né? E poder, às vezes, quem gosta de uma pescaria, ou em que alguns irmãos falam assim, não, agora eu vou poder realmente estar mais envolvido com a obra social, às vezes, na igreja, eu vou poder ajudar mais em algum trabalho na igreja, que antes eu não tinha tanto tempo, agora eu vou ter mais tempo. Então, muitos anseiam, né, pela aposentadoria. Mas o cristão mesmo, ele não tem aposentadoria. A gente tem aposentadoria, realmente aí, alguns anseiam, mas cristão, crente, não tem aposentadoria espiritual. Isso não existe. A gente vê Paulo falando, combati o bom combate, guardei a fé. Cheguei no final. E é isso, ele já estava visualizando ali o machado que estava posto para cortar a cabeça dele. A nossa aposentadoria é quando falar assim, estou indo, Senhor, nessa terra. Porque a gente para de adorar, servir ao Senhor para ir adorar e servir lá na glória. Mas não acaba, não para. Nós, como servos de Deus, não tem esse momento que a gente vai parar, ficar inerte, sem servir, sem crescer. E a única forma da gente não errar, de nós não errarmos, é crescermos, é amadurecermos, é desenvolvermos. E a palavra de Deus nos chama a isso. O Novo Testamento continuamente está nos chamando a uma vida de maior comunhão com o Senhor. E essa maior comunhão é chamada de santificação. Nós somos um povo santo. A palavra santo tem a noção de separado. Nós somos separados para Deus para sermos a cada vez mais aperfeiçoados mediante o seu poder, o poder do Espírito Santo, através da palavra dele, que nós vamos crescendo, amadurecendo e nos revigorando e realmente tomando uma maior firmeza. Os homens sem Cristo, as pessoas que não conhecem a Cristo, eles têm-se muito uma moralidade superficial. Ah, o fulano é bonzinho. Beltrano não rouba. Aparentemente. Né? Mas os cristãos, entendendo que são pessoas imperfeitas, falhas, carentes do agir de Deus, estão continuamente buscando serem moldados e aperfeiçoados, o seu caráter, a sua vida no Senhor. E assim a gente vê, por exemplo, o fruto do Espírito, as bem-aventuranças, tudo está falando de caráter, está falando de valores que nos foi inserido pela ação do Espírito Santo e a cada dia são desenvolvidos. Nós temos esse desenvolvimento, a Bíblia está falando sempre desse desenvolvimento das nossas vidas, dos filhos de Deus.
Então nós não somos chamados apenas para viver uma moralidade, mas nós somos nova criatura. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Quando você tira o seu RG, no RG vai ter ali a paternidade, vai ter a foto sua. A sua foto vai ter semelhança com o seu pai. A sua paternidade vai estar lá escrito o nome do seu pai. O nosso Pai Celestial. Nós temos que ter a cara dele. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E aquela imagem que foi afetada no jardim por conta do pecado, ela é restaurada em Cristo. E essa imagem, essa capacidade, esse viver agora em Cristo, a gente deve viver porque o mundo é mau. A igreja, mesmo no dia a dia na igreja, nós vamos passar por dificuldades, provações. E o contexto aqui, para a gente entender um pouquinho, Pedro está mandando essa carta para uma igreja que estava tendo problemas seríssimos. Tinha falsos mestres, falsos professores, falsos pastores, ensinando coisas erradas, tentando, a expressão não é, levar na conversa o povo de Deus. É assim, o falso profeta tem essa característica, eles são hábeis em fazer, como na carta de Judas, nos dá a noção de naufragar os crentes na fé. E Pedro escreve essa carta, então, para alertar, e fala: acordem, despertem, tomem cuidado, para que não deixem esses insubordinados vos levar na conversa. O nosso Senhor está para voltar, e nós temos que estar firmes, temos que estar preparados, nós não podemos estar sonolentos, mais ou menos, temos que estar acordados, firmes, atentos para tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver. A última vez de Pedro, então, é: acautelai-vos, toma cuidado. Se nós observarmos o Novo Testamento, eu já falei isso algumas vezes aqui nos sermões, nos estudos, eu tenho sempre comentado, é interessante o tanto que nós vemos falando sobre tomar cuidado com falsos mestres, com falsos ensinos, com falsos cristos. O Senhor Jesus adverte sobre isso, Mateus 24, Pedro fala contra isso, Paulo fala contra isso, João fala contra isso. Toma cuidado com os falsos mestres. E isso não era só para a época, não, isso é para hoje. E esses falsos mestres estavam no meio do povo de Deus, tentando iludi-los. Por isso ainda é muito importante, precioso, que nós estejamos vigilantes, atentos, não nos deixando levar por quaisquer pessoas que dizem ser pastores. Não é todo aquele que diz ser pastor, mestre, que diz que é uma igreja evangélica, toma cuidado. O apóstolo João fala: provai os espíritos. E quando ele fala isso, ele está falando: pega a palavra de Deus e verifica se está em harmonia com o que a palavra com o que a palavra ensina. E o que passar disso é do maligno. Mas ainda assim, muitos têm procurado coisas novas, têm se deixado levar por isso. Ai, olha só, abriu ali, deixa eu ver ali. Ai, tem uma irmãzinha ali. Ai, deixa eu ir ouvir ali. Ai, que interessante, que curioso. Levados por toda sorte de novidades, mas têm desprezado as velhas e fiéis, verdadeiras, vivas palavras do nosso Senhor Deus. O último aviso era esse: sejam vigilantes. Era muito natural, sim, que essa fosse a última palavra de Pedro àquela igreja.
Crescei na graça, disse Pedro. Crescei. Amadurece. Cresçam, desenvolvam. O crescimento é uma necessidade, é um desejo de Deus para as nossas vidas. Porque é somente pelo crescimento, pelo amadurecimento, que a possibilidade de nós sermos levados por ensinos errôneos, por cairmos, por nos afastarmos, por sermos desorientados pelas mentiras, pode ocorrer. Mas uma primeira necessidade, então, do cristão é essa necessidade de desenvolver-se. Tudo que tem vida desenvolve. Uma plantinha, por pior que você seja, lá em casa a gente tem algumas plantinhas, tem orquídeas, rosa do deserto, e a gente uma peleja lá, está desenvolvendo, está vivo. Com muito cuidado, né, a gente consegue. Tem outras pessoas que é uma facilidade, né, pega um pedaço, acha um pedaço de pau ali na rua, isso aqui é de tal planta, leva para casa, enfia na terra, aquilo brota uma flor. É incrível. Tem gente que tem uma mão fabulosa, né? Mas o Senhor está falando para nós não somos plantinhas, não, nós somos servos de Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Ele está falando, desenvolve. Eu te dei vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos em Cristo, para essa nova vida. Essa nova vida que foi implantada em nós. E essa nova vida não é meramente fazer algumas ações, não é só vir ao culto, cantar alguns cânticos, fazer algumas orações, ler alguns textos. Não é meramente isso. A nova vida é mais do que isso, não é só esse trabalho eclesiástico, essas questões. Nós temos crescido de verdade na fé cristã. Quais são os sinais de uma vida cristã imatura? Nós poderíamos nos perguntar. A Bíblia fala muito da imaturidade, ela dá exemplos da criança. Então, por exemplo, crentes imaturos, Pedro chamou os que se enfraquecem na fé de inconstantes. Lá em Pedro 3,17. A criança, assim, é instável, né? Já viu como criança muda rapidamente? Ela está triste, está alegre, está animada, está desanimada, amedrontada, está corajosa. Ela altera facilmente. Mas nós não. Como cristãos, nós não podemos ser imaturos, instáveis. Mas nós temos que buscar estabilidade, firmeza. Falta entendimento e capacidade de discernimento. A criança, né, como meninos levados pelo vento, por todo o vento de doutrina, Efésios 4,14. Nós não podemos ser levados por toda e qualquer conversinha, não, meus irmãos. Nós temos que verificar. Paulo achou incrível os irmãos de Bereia. A gente tem que ser mais bereano. Temos que ser mais crentes de Bereia. Paulo pregando e os irmãos verificando. Eles iam para casa e verificavam nos pergaminhos se o que Paulo tinha falado estava certo. E Paulo não ficou ofendido com isso, não. Ele foi feliz. Nós temos examinado as Escrituras, como as próprias Escrituras nos dizem. Examinai as Escrituras. Bem-aventurado aquele que medita dia e noite. Temos feito isso, temos exercitado essa leitura, buscado conhecer mais. Porque nós só temos a capacidade de não sermos levados e sermos enganados quando nós conhecemos a verdade. Dizem que quando vão ensinar para alguém sobre, por exemplo, uma nota verdadeira,
eles não mostram as várias falsas, eles mostram a nota verdadeira. Porque os falsificadores, a cada dia, eles fazem uma falsificação diferente, utilizam um mecanismo diferente, né? Então, eles ensinam, na verdade, a pessoa ter capacidade para perceber o que é verdadeiro. Então, ele vê todas as peculiaridades, cada detalhe daquela nota, daquele dinheiro, para ver o que é verdadeiro. Porque quando vier o falso, fala assim, você não vai me passar a perna, não. Está querendo me passar algo falso, né? Falsificado? Não. Dá licença. As pessoas têm tentado, por diversos momentos, em diversos tempos, desde sempre, e o Senhor nos alerta a isso, passar ensinamentos falsos, para enganar os eleitos, os servos de Deus, os filhos. E isso é algo diabólico. Satanás, é isso que ele tentou com nossos pais desde o início, enganá-los, torcer a palavra de Deus, uma aparente verdade, mas que é uma completa mentira. E nós temos que tomar cuidado. Pessoas que buscam, na verdade, exibicionismo, irmãos que, na verdade, não buscam a glória de Deus, mas buscam ser o centro. Não, eu sou irmão, mas todo mundo tem que. Nossa, eu fiz isso. Gente, eu fiz isso, ó. Olha, eu ajudei nisso. Ninguém vai me aplaudir, não. Aquela necessidade de ser visto, de ser aplaudido. Isso é infantilidade. João Batista fala algo maravilhoso, que ele cresça e que eu diminua. A gente tem que falar sempre isso, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Tu, somente Tu, és o Senhor da glória. Somente o Senhor é Senhor. Somente o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é merecedor de toda honra, toda glória e toda majestade. Que eu, Senhor, seja só um instrumento para apontar para o Senhor. Aqueles que gostam do que é divertido, do que é espetacular, do que é excitante. Aqueles que chegam assim, você sabe, tem um novo pregador ali, ele é muito bom, ele pega o paletó, joga assim, e derruba um monte de gente. Ele faz assim, ó, e as pessoas caem. É engraçado que Jesus nunca derrubou ninguém, né? É uma coisa para se pensar. Jesus levantava as pessoas. Era o outro que derrubava e humilhava. Mas a gente fica tão impressionado com coisas. Olha, na minha época, né, tinha dente de ouro, graveto que pegava fogo. Tinha as pessoas ali que oravam para derrubar o povo. Aí eu tenho que dar a minha cara a tapa. Na minha juventude eu fui dessa forma. Teve uma vez que eu fui uma dessas grandes, né, desses movimentos, uma que derrubava, né, na oração pelo Espírito, supostamente. Aí eu conheci nesse dia, e eu entendi, eu cresci um pouquinho nesse dia. Entrei na fila e pensei assim, se isso for de Deus, eu quero entender, eu quero conhecer. E a mulher pegou uma americana, franzina, clarinho, branquinho, assim, frágilzinho, já de idade. Ela pegou, meteu a mão na minha testa assim, e empurrava, e eu firmei, como diz o mineiro, né? Eu firmei o golpe. Eu disse, não, se for do Senhor, eu caio. E firmei mesmo, e ela nada de derrubar. De repente veio o Espírito e o Santo. 2 armários. Um me calçou e o outro me derrubou no chão. Aí eu falei assim, aprendi. Deixei dessas bobagens e nunca mais.
A gente fica buscando muitas coisas espetaculares, coisas novas, excitantes. Isso é imaturidade. Mais interessados em personalidades. Quem vai pregar hoje? Ah, não, esse pastor não. Ah, não. Ué, a palavra é de quem? É do pastor? A palavra é de Deus. É interessante que Paulo era extremamente inteligente, um mestre incrível, mas ele não tinha uma boa oratória. Tanto que a gente vê no livro de Coríntios, que alguns preferiam, por exemplo, Apolo ou Pedro. Porque tinha até esses partidarismos, né? Não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Apolo, ele tinha uma descendência grega, então provavelmente ele tinha uma oratória muito boa. Paulo tanto não tinha uma oratória muito boa, que quando ele estava pregando, Eutico, que estava sentado na janela, caiu da janela, porque dormiu na pregação de Paulo. Acho que não tem ninguém dormindo aí não, né? Mas é tão maravilhoso que Paulo foi lá, Eutico morreu na queda, Paulo foi lá, pelo poder do Senhor, ressuscitou, falou, vamos entrar, o sermão ainda não acabou não. E foi até longa, mas até demorou mais um bom tanto, e Paulo pregando. Deus não está interessado se você está agradando a oratória. A gente tem que tomar cuidado, os pastores. Tem que ajudar, tem que fazer a nossa parte, claro. Mas o mais importante não é a oratória, o mais importante não é se o pastor tem uma boa voz, se é bonitinho. Não tem nada disso. O importante é se está falando a verdade. Jesus era feio. A palavra de Deus fala. Não tinha beleza, formosura algum. Olhavam para ele e falavam assim, nossa, não tem nada que salva, não tem nada agradável. E as pessoas, pela aparência, mas ele era o autor da vida. Ele falava da verdade, com autoridade como nenhum outro, porque falava perfeitamente a vontade do Pai. E os seus o desprezaram. Os mestres da lei, que conheciam a lei, que viam ele manifestando ali, cumprindo toda a palavra, falando a verdade, o desprezaram. E muitos têm procurado, então, aparência, beleza, formosura, oratória, se o banco da igreja é confortável, se isso, se aquilo, mas não têm procurado a palavra da verdade. São mais interessados na experiência do que nas relações. Os próprios discípulos, lá em Lucas 10, 20, eles falam, Senhor, nossa, Senhor, os próprios os demônios nos submetem. E Jesus fala, não fica feliz por isso não. Está feliz porque os demônios estão se submetendo a vocês? Fiquem mais felizes que o nome de vocês está no livro da vida. Temos estado felizes, buscando tantas coisas, tantas experiências, quando a maior experiência de todas, nós temos desprezado. Mas quais são os sinais de uma maturidade, de uma vida madura, de uma vida cristã madura? Quando olhamos, você observar, se você parar para pensar um pouco na sua vida cristã, você é convertido há quanto tempo? 5, 10, 15, 20, a vida toda? Você observa a sua vida, o quanto você já amadureceu. E como é que eu vou perceber isso? Você cresceu na consciência da própria pecaminosidade? Você entendeu o tanto que você é um miserável pecador, nas mãos de um gracioso, maravilhoso Redentor, que você não merecia nada a não ser o inferno? Você entendeu isso? Tem muitos que têm dificuldade para entender, né? Não, como que, olha só, como que alguns podem ir para o inferno, né? E só alguns irem para o céu. É tão fácil isso na minha cabeça, porque era todos para irem para o inferno.
porque todos pecaram. Não há justo sequer um. Todos estão destituídos. Ninguém poderia se salvar, mas Deus interviu em nossas vidas. Temos consciência disso, essa maturidade, falar assim: Senhor, quão maravilhoso é, Senhor, as suas misericórdias são a razão de eu não ser consumido, e por isso se renovam a cada dia. Senhor, obrigado por mais esse dia. Senhor, quão maravilhoso, quão gracioso o Senhor é. Esse dia maravilhoso que o Senhor me deu a mais para viver. Temos crescido em entendimento da natureza desse conflito espiritual, o mundo. Nós não estamos num mundo bonzinho, que nos ama, que nos quer bem, não. O mundo rejeitou o nosso mestre. O mundo certamente nos rejeitará. O mundo perseguiu e tem perseguido os cristãos. E o problema é se nós não temos sido perseguidos. Porque todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. E aí eu falo: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Porque nós estamos muito acomodados. Nós não temos feito a diferença que deveríamos. Porque o mundo não está nos perseguindo como deveria. Nós não temos incomodado. Você já jogou sal numa ferida? É agradável? Arde, não é? Nós somos o sal. E o mundo está doente. Quando joga, nós, o sal, entramos em contato com aquilo que está doente, agride. E por isso o mundo não gosta. Trevas não gostam de luz. Temos feito essa diferença, crescido nesse entendimento. Temos entristecido pela condição do mundo, temos chorado pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo também, pela tristeza, esse mundo que a cada dia tem se corrompido, degenerado mais. A gente liga a televisão, vê os jornais, ouve os cantores, 90 e tantos %. É triste. As letras, a imundícia, a imoralidade. A gente tem chorado por conta disso, clamado: Senhor, tem misericórdia. E alguns até falam assim: nossa, eu não vou colocar filho meu nesse mundo. Para com isso. Principalmente nós como cristãos. Não coloque filho no mundo se você não for ensiná-lo a ser um cristão. Porque o Senhor nos chamou para sermos diferentes. E os nossos filhos para ser bênção nesse mundo. E nós, como pais, mães, os nossos filhos criados no Senhor, são a esperança, são aquilo que impede desse mundo ir por água abaixo. São o sal e a luz que o Senhor tem colocado para as próximas gerações para impedir isso. E nós temos ensinado os nossos filhos a ser diferença, a testemunhar ao nosso Senhor, a demonstrar o amor por Deus, por sua glória. O pastor John Stott, escritor, pastor, e muito conhecido, ele, quando completou seus 60 anos, certa pessoa chegou para ele e perguntou assim: pastor John Stott, o senhor já fez tanto, o senhor, já produziu tantos livros, o senhor tem alguma meta ainda em vista? Ele respondeu: sim, ser como Cristo. Não é que ele estava falando que queria ser como Deus, gente, mas ele falou: eu quero ser como meu Senhor e Mestre. Eu quero continuar buscando a santificação, o aperfeiçoamento, a imagem do meu Senhor, ser como meu Senhor. Eu sou cristão, eu quero ser como Cristo. Eu quero viver aquilo que Ele tem me ensinado. Essa nova vida precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e isso é um processo.
Não é uma vida cristã que é da noite para o dia. Isso é empenho, é dedicação. Nós temos dedicado, e aí é sempre, né, a correria do dia a dia, esse mundo frenético, e nós temos que vigiar constantemente. Constantemente. Eu tenho dificuldade. Eu imagino que vocês também. Tirar tempo para orar, para ler, é uma luta. É algo difícil. Mas nós temos que fazer. Nós pecamos, nós erramos quando não fazemos. Nada cresce de repente. E nós não vamos crescer na comunhão com o Senhor se nós não tirarmos tempo para estarmos na presença do Senhor. Nós não vamos crescer no conhecimento da palavra se não tirarmos tempo para ler a palavra. Nós não vamos crescer em comunhão, na oração com o Senhor, se não tirarmos tempo para orar. Certa criança chegou para a avó e falou assim: vó, me ensina a plantar batata. Era um pititico, um garotinho, criancinha. Falou assim: vamos sim, meu filho. Foi lá no quintal, pegou umas batatas, fez um buraco, plantou a batata. A hora que ele entrou para dentro da casa, o menino virou para a avó e falou assim: vovó, vamos colher a batata agora? Porque ele pensou que o crescimento era automático. O nosso crescimento não é automático. Nós temos que investir tempo. 1 João 2, 12 a 14, fala ali dos filhinhos, que seriam os recém-convertidos, fala dos jovens, que são um pouco mais maduros, e os pais, que são os maduros na fé. Tem vários níveis, cada um no seu nível. Mas nós temos que buscar essa maturidade, esse crescimento. O Senhor nos salvou, mas não nos salvou para ficar inertes. Ele nos salvou para crescer em vida, numa vida santa. A gente tem que ir melhorando. Quem lembra daquela lâmpada antiga, né, amarelinha, incandescente, depois passou para de 100 watts, 150 watts, 200, aí depois veio tantas outras lâmpadas, aí veio as compridinhas de neon, aí veio LED, né? E hoje essas lâmpadas estão potentes, capazes. A gente tem que pensar assim: eu era uma lâmpadazinha, incandescente, aí o Senhor foi transformando, a cada dia eu estou brilhando mais, para a glória dEle. A gente tem que buscar brilhar mais. Em que o cristão deve crescer? Sim, em santidade. Devemos ser santos para manifestar a glória de Deus, na graça de Cristo. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império de Cristo Jesus, para o reino de Cristo Jesus. Como resultado, nós devemos crescer na graça. Nós vemos as bênçãos que Ele nos deu, o perdão dos pecados, o Espírito Santo que ilumina as nossas mentes, a companhia presente, constante do Espírito Santo, Ele que nos capacita a compreender e nos dá força para viver a sua palavra. Não é pelo nosso mérito ou força, mas Ele nos capacita, Ele nos faz perseverar na fé. Nós não desanimamos, nós não deixamos de ser cristãos, porque o Espírito Santo nos acode, nos ampara, nos sustenta. Quando a gente não consegue nem orar, o Espírito Santo intercede por nós, gemidos inexprimíveis. O Senhor está nos conduzindo, está nos fortalecendo, até o dia da glorificação, até no dia que estaremos com Cristo. Por isso a gente tem que conhecer cada dia mais a verdade. Nós temos que conhecer a verdade de verdade. Nós não podemos só entender que Deus perdoa os meus pecados, mas entender que Ele controla todo o universo. Não é só falar: Deus é meu Pai. Não, Ele é o Senhor. Ele é meu Pai, é o Todo-Poderoso Deus. A gente tem que entender, compreender mais isso. E a gente tem que entender que é diferente você falar algo e você vivenciar. A gente falar
como é o calor de um abraço é uma coisa, a gente vivenciar o calor de um abraço é diferente. Você tem buscado isso, desejado isso, mais na sua vida? A leitura da Bíblia, a prática contínua da oração, a participação no momento da ceia, da celebração, da palavra, do ensino. Temos meditado nos ensinos importantes das Sagradas Escrituras, evitado aquilo que é prejudicial para as nossas mentes, para os nossos corações. Não, essa novela aqui não é de Deus, não. Essa música, não. Não é errado. Às vezes a gente ouviu uma música caipira, né? Quanto a sertanejo, eu só gosto lá do raiz mesmo, sinceramente. Essas coisas novas eu não acho interessante, não. Mas tem algumas canções, são interessantes, dá para ouvir, alguns músicos falam da natureza, alguns cantores que falam alguma letra interessante, agradável, tem, tudo bem. Podemos ouvir, mas tem muitos crentes que ouvem cada coisa, leem cada livro, assistem cada filme, e isso vai sujando, corrompendo. É igual você ir deixando um pouquinho de lixo dentro do seu quarto, mais um pouquinho no outro dia, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Daqui a pouco você chega no seu quarto, está só sua cama. Na sua vida também você tem que tomar cuidado, para não deixar o lixo se aglomerar na sua vida. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que tirar tempo para nos consagrar, descansar na presença do Deus Todo-Poderoso. Concluindo, por que é tão importante então para nós crescermos na graça e no conhecimento de Cristo? Para enfrentarmos com segurança os problemas da vida. Romanos 8, 38 e 39 fala que nem vida, nem morte, nem principados, nem potestades, nada, quer seja no presente, no porvir, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Temos essa firmeza, essa maturidade, para falar: nada me impede de estar com meu Senhor Jesus. Nada. Eu vou pagar o preço para estar com Cristo, viver com Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo. Não devemos ser crianças na fé, desapontados, deprimidos, porque achando que Deus não nos compreende, ou que, não, Deus me disciplinou. Disciplina porque te ama. Nós temos que amadurecer, entender isso, deixarmos de ser infantis na fé. Devemos nos fortalecer a nossa fé, não sermos arrastados para lá e para cá, mas queremos estar firmes na verdade, buscando não novas revelações, novas coisas. A gente não se aplica devidamente, nem na verdade que nós temos nas mãos. Ele está procurando outra coisa. Jesus fala: toma cuidado. Se alguém falar: olha o Cristo ali, eia, e acolá, opa, não vai não. E nós estamos indo. E o Senhor fala: cresçamos, firmemos, estejamos sempre enfrentando com segurança, com firmeza, os problemas, as tentações, as adversidades, enfrentando os falsos mestres, após buscar uma vida de dedicação, de maturidade, de crescimento no Senhor. Que sejamos uma igreja sadia, uma igreja viva, e uma igreja viva
cresce, amadurece, desenvolve, dá fruto. Busquemos isso no Senhor. Busquemos isso individualmente e coletivamente, para a glória do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico?